Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um Factory Talks. Meu nome é Felipe Tadeu e hoje eu estou aqui do meu lado nosso amigo Cláudio Krafesic. Olá pessoal, diretor da Factory, e vocês já devem estar sabendo aí de quem está conosco hoje. É um prazer receber nosso amigo Catel. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Então a gente gosta de receber bem os nossos amigos, então você já começa com um presente aqui na Factory. Obrigado. Tá, seja muito obrigado. Muito bem-vindo aí. Obrigado. Falando um pouquinho do Catel, dispensa apresentações, obviamente, mas foi diretor da Alcoa, Dinese, Papais, e tem uma empresa já há 10 anos aí, a Illumine, que é uma consultoria que ajuda vários clientes nossos, e o mercado todo. Então, Catel, prazer ter você aqui com a gente. É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. É sempre muito gratificante ter esse espaço para a gente poder aprender com vocês, mas também compartilhar com os amigos aí que estão nos assistindo, trocando experiência, compartilhando histórias de sucesso, de insucesso, para a gente não cometer os insucessos, para não ter problema, enfim. Então é um espaço que o setor, através da empresa de vocês, criam, que é muito bom e é muito importante estar aqui e a gente estar juntos nessa caminhada também de troca de conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado pelo convite. Legal. O Catel é um grande amigo, nosso, um grande parceiro. Nós nos encontramos aí nas mais diversas indústrias de esquadrias espalhadas aí pelo Brasil, as grandes empresas. O Catel através da Illumine, tem feito um trabalho revolucionário aí nas indústrias de esquadria, nas principais indústrias de esquadrias do Brasil, as maiores, as mais respeitadas indústrias de esquadrias estão aí sendo atendidas e muito bem atendidas pelo trabalho da Illumine, que é exemplar. A Illumine, inclusive, auxilia as empresas a avançar na gestão empresarial, facilitando o processo da implantação do Factory. Então, somos empresas parceiras que fazem com que o mercado evolua na parte de gestão. Sim. E a gente agradece muito a presença sua aqui, da Illumine, porque a gente sempre teve bate-papos fantásticos. Temos certeza que vai ser mais um deles. A gente, para dar uma consultoria, aprende muito com os softwares que estão por trás disso. Então, é muito comum, viu, Cláudio? Felipe, a gente chega num cliente e ele já contratou o Factory e muitas vezes esse software é subutilizado. Sim. Então, o trabalho que a gente faz em termos de consultoria tem muita sinergia com o que vocês fazem. E às vezes a crítica ao software, ela não procede. Na verdade, o que está por trás é uma falha de processo. E a gente, ao tornar esse processo mais robusto, o uso da ferramenta se torna evidente, e aí sim começa a ter mais valor naquele investimento que já foi feito, porém está subutilizado. Então é muito comum isso. Então, quando o Cláudio fala dessa parceria, é nesse sentido. A gente tem um software poderosíssimo. Aliás, a indústria, essa indústria especialmente, ela é muito específica nos seus processos, tá? Portanto, softwares de ERP tem muitos pelo mercado, mas software de ERP com esse nível de especialização e profundidade, a gente só encontra nessa casa. E, portanto, a nossa recomendação é evidente que tem que ser nesse sentido, porque o software ele também coloca os boundaries, coloca os limites de como a empresa deveria atuar. Porque ela tem que seguir algumas regras, para que o software performe também e entregue de volta o output daquilo que você tira do software, está muito estruturado em cima de bons processos. Essa sinergia que tem entre a Illumine e o Factory e tudo que a gente faz junto ao mercado, a proximidade é muito grande e a gente acaba se apoiando muito, porque quando o cliente tem alguma dificuldade com o software, muitas vezes não tem a ver com o software, como o software foi escrito, e, enfim, tem a ver com o processo que não sustenta aquilo que o software precisa receber de informação, processar e fazer output. Então, o que a gente faz muitas vezes? Volta e tenta trazer boas práticas de gestão e envolve os processos. Processos robustos, você consegue ter resultados estáveis. Quando isso não acontece, flutua demais, uma hora dá certo, uma hora não dá. E o software é uma coisa
pragmática, né? É binário, tá? Não tem o que fazer, então precisa ter o dado entrando corretamente para poder extrair e fazer uso de uma ferramenta fantástica que é especializada nesse setor, nessa indústria, um software de ERP voltado para isso desde o começo, né? Foi construído dessa forma. Sim. E isso deixa a concorrência do que vocês possam ter nesse setor muito distante, porque uma coisa é ter um software de ERP, uma coisa é ter um software de ERP especializado nisso. É o que a gente fala muito no Lean Manufacturing. Uma coisa é ter o Lean Manufacturing, que são as ferramentas de boa gestão na área de produção, mas a dificuldade ou o diferencial está em ter um Lean Manufacturing voltado para a indústria de esquadria, respeitando a questão da empresa, todos os fluxos, está trazendo isso para uma realidade que possa ser aplicada. Então, tem muita coisa que não cabe dentro do conceito da ferramenta como um todo, não do ponto de vista conceitual, porque conceitual cabe tudo. Mas, assim, para boas práticas, são mais alcançáveis, vamos dizer assim, do ponto de vista, olhando para a indústria, sentando na cadeira do próprio indústria de esquadria, entendendo o que precisa para poder agregar valor. E, no fim do dia, pessoal, o que nós vamos buscar sempre é aumentar o valor percebido para o cliente deles. Então, assim, se uma indústria de esquadria faz o trabalho e esse valor não é percebido na ponta pela incorporadora, consultora, arquiteto, consumidor final, não deu certo. Então, a coisa não funcionou bem. Então, com o olhar lá na ponta, tá, a gente volta para trás e reforça todos os processos que dão a sustentação. Isso que a gente faz. E sinergia com vocês, assim, é totalmente nítido, é muito claro aquilo que a gente faz e como a gente agrega valor entre as companhias para poder beneficiar o nosso cliente que está lá na ponta, que precisa, e às vezes precisa de porque assim, a indústria normalmente ela entra numa rotina em que ela não tem tempo, às vezes, para olhar para as questões de médio e longo prazo. Então, a gente traz esse olhar e ajuda muito os nossos clientes nesse sentido. Então, é isso que a gente tem feito ao longo dos últimos 10 anos. Show de bola, fantástico. Fazendo uma introdução, o tema hoje é sucessão, né? Como construir uma empresa duradoura. Aí nada, a gente não poderia falar desse tema sem trazer o nosso amigo aqui. A gente vai bater um papo sobre vários temas e o tema central é esse aí, né? Até você acompanha aí os bastidores, vamos dizer assim, das indústrias e atua veementemente ao longo desses 10 anos. Aliás, mais que isso. O que você... que, vamos dizer, se fosse uma preocupação sobre quando o assunto é sucessão. O que você vê dentro das indústrias? Então, aí nós vamos voltar um pouquinho no tema que a gente acabou de falar. Tá? A sucessão e essa preocupação com isso, normalmente é um tema que está ligado a um olhar de médio e longo prazo. Legal. E quando a gente está numa indústria tocando dia a dia, tá? Normalmente o que acontece é um foco no curto prazo. Então nós vamos conduzir a empresa 1, 2, 10 anos, 20 anos, com aquele olhar de obter o resultado ali numa visão mais de curto prazo, e deixa esse assunto complexo para um outro momento. Mais para frente eu olho para isso. Uhum. E o que acontece é que isso vai sendo postergado, eu vejo assim, né? Sim. Não, isso não é uma regra, tá, gente? É uma condição que eu vejo com muita frequência, porém não é uma regra. Com esse assunto, ele é um assunto complexo, envolve muitas vezes questões emocionais ligadas à família, etc., sucessores, tá? Esse assunto ele vai sendo postergado, porque é um assunto que tem um reflexo no médio e longo prazo. Eu estou preparando a minha empresa para o futuro, nessa transição, de tomada de comando, de passagem de comando. Então, como isso possa ser feito mais para frente, a gente não gasta isso, a indústria não gasta muito tempo com isso. Tá. Ela fica focada no dia a dia, porque é assim, o mercado nos puxa para isso. Então, esse assunto ele é postergado. E aí o que acontece? Normalmente ele é tratado na emergência. Quando a situação fica crítica por alguma razão, aí a gente vai lá e vai querer tratar esse assunto. Então, portanto, o que eu vejo é muito isso. Eu não dedico talvez o tempo importante para esse assunto, que o assunto merece, né, como um tratamento nesse sentido, porque um planejamento, vamos falar de planejamento de sucessão, ele traz uma visão que permite a sustentabilidade do negócio, que permite a competitividade, inclusive. Tá? Depois eu explico um pouquinho sobre isso. Então, assim, é um olhar... há um equívoco
quando a gente olha para a sucessão e achar que esse assunto está ligado a duas questões, tá? A questão patrimonial e a questão de hierarquia, de comando. Tá? Não é só isso não. Tá? Porque um planejamento de sucessão bem feito, tá? Ele envolve você trabalhar com as lideranças da companhia. E deixar essa liderança alinhada para a visão da empresa e tudo aquilo que ela quer como futuro dela. E para isso você tem que ter uma estrutura já sendo trabalhada nesse sentido. Então, ele ultrapassa as questões patrimoniais e de hierarquia, simplesmente. Tá? Ela é muito mais ampla, é uma questão de competitividade, de performance, porque toda a estrutura está pronta e preparada para essa transição. É bem interessante isso. Né? Então, é um assunto bastante complexo que normalmente não é tratado assim, no dia a dia. Tá? Então, é uma coisa que deveria ser paralela, no meu entendimento. Legal. Legal. Na indústria de esquadrias, você percebe que muitas vezes o CNPJ é o CPF, o CPF é o CNPJ, a indústria de esquadrias é o senhor X, ou seja, o proprietário da indústria de esquadrias é a indústria de esquadrias. Né? Você vê isso com muita frequência. E quando chega o momento dessa pessoa se desligar do negócio, né? Se aposentar ou por algum motivo que seja, de saúde ou qualquer motivo que seja, essa indústria de esquadrias ela acaba colapsando, ela fecha, ela não consegue dar continuidade e acaba sumindo no mercado. Né? Por que isso acontece? Então, a empresa é uma empresa, normalmente, que ela nasce de um grande talento, de um empresário que tem a coragem de montar uma indústria e começa a se desenvolver com um nível de competência super interessante, que domina os assuntos, né, relacionados àquele fornecimento daquele produto e serviço para o cliente dele. Isso vem avançando com os anos, com muito sucesso, só que tem um lado que é um problema, que é a questão da concentração da informação, como você está colocando. Na liderança principal, o CEO da empresa tem esse conhecimento, não delega isso para uma estrutura que está ligada à sua liderança abaixo dele. Mas um ponto que acho que assim que traz uma reflexão importante para a gente pensar é a questão dos processos. Vamos voltar para o processo. Porque, por exemplo, isso não é só, Cláudio, uma questão de sucessão. Tá? Tem momentos que a empresa quer vender o negócio. Tá? Então, isso é muito claro entender isso. Você fala assim, eu vou vender a empresa, eu quero vender a empresa e ela tem valor X baseado no múltiplo de EBITDA, na geração de caixa que ela gera. Tá? E na hora que ele vai vender, ele não consegue. Porque se ele se ausentar da operação, a empresa não avança. Então, não é só na sucessão, pensa também no valuation de uma empresa. Ela não para de pé, porque não tem quem faça o trabalho na ausência dessa liderança. E a liderança, por ser muito competente, ela concentrou essa informação. Então, quando você tem uma empresa que ela está toda alicerçada em processos robustos, quem faz o trabalho são as pessoas, mas eu não posso depender da pessoa. É estranho isso, né? Então, vou dar um exemplo muito simples. Eu estou fazendo uma janela integrada na fábrica e as pessoas aplicam o silicone no lugar certo, na posição certa. O Pedro faz isso. E o Pedro sai de férias. Entre o João, ele vai fazer a mesma operação, ele pode não fazer igual, pode se perder nesse processo e vou ter um produto com não conformidade técnica sendo entregue para o cliente. Por que isso? Porque o processo industrial ele não está robusto o suficiente. Está mal implantado. Está mal implantado. Putz, mas isso dá trabalho. Mas onde que eu tenho que ter processos robustos? Onde os processos são chaves dentro da companhia. Então, eu tenho que gastar uma energia e deixar isso estruturado. Isso vale para a área administrativa, para a área comercial, principalmente a área comercial. Só eu vendo, só eu aperto a mão do cliente, só eu faço as negociações, só eu faço prospecção. Quando você faz dessa forma, funciona muito bem, só que tem uma preocupação com a sustentabilidade e a perpetuidade do negócio para frente. A partir do momento que isso é uma verdade, tá, que eu deveria fazer o quê? Ter uma estrutura abaixo de mim, que sou o dono da empresa, que eu conseguisse passar aos poucos, de uma maneira planejada, esse conhecimento para que esse executivo que está comigo na área comercial possa fazer um trabalho. É claro que o cliente, nesse nosso setor, quer falar com o dono, etc., essa questão institucional.
Mas quando eu faço uma transição, tá, essa figura não precisa deter todo o trâmite comercial que eu tenho antes para poder chegar no fechamento de negócio. Então é possível transferir boa parte desse conhecimento por uma estrutura comercial planejada para poder atender isso. Dessa forma. Então é possível fazer essa transição, tá, mesmo sem estar com um dono na frente. Quando isso acontece, a gente consegue desvincular essa questão do CNPJ, né, com o CPF, e a gente começa a ter uma estrutura cada vez mais profissionalizada. E isso é uma busca, mas, de novo, né, é uma visão mais de médio e longo prazo. Eu tenho que fazer isso, e sem ter o receio de perder poder por causa disso. Na verdade, eu estou criando competitividade para a minha companhia, porque isso também permite que a gente cresça. Sim. Eu trabalhei numa empresa que tinha 65 mil profissionais, colaboradores. Como é que é possível, então, eu ter 200 fábricas operando em diversos países de uma maneira orquestrada? Através de processo. Processo em RH, processo em gestão de talentos, tá? Processo na área comercial, processo em termos de governança, todos os processos que estruturam isso. Ah, mas só cabe isso a uma empresa multinacional gigante. Não é verdade. Empresas de pequeno porte, médio porte, podem ter boas práticas de gestão alicerçadas nessa visão. Se eu estou pensando em fazer uma transição, eu preciso começar a construir essa capacidade de ter uma liderança que esteja capacitada a seguir e continuar nessa jornada, tendo uma visão comum do CEO, daquele que fundou a empresa. Então, tudo isso é muito possível. E outra coisa, né? Isso não é um discurso, não é uma teoria. A gente vê na prática bons exemplos, bons cases, situações em que isso acontece de uma maneira bastante interessante. Você pegar um exemplo de uma empresa grande, vamos colocar uma empresa grande que não é do nosso setor, a Gerdau, ela está na 5ª geração em termos de sucessão. Então, você pode imaginar que é a 5ª geração, já está conduzindo dessa forma. A Natura, a WEG, empresas desse porte, elas começaram com empresa pequena. Tá? Hoje a WEG é uma multinacional brasileira. Então, tudo isso é possível porque a estruturação e a maneira que o líder enxergou o business foi assim. Eu tenho que ter lideranças comigo nas áreas administrativas, na área comercial, na área de produção, nas áreas técnicas. Então, eu vejo isso como totalmente factível. E quem faz isso e gasta energia antecipadamente nesse processo acabam se dando muito bem. Legal, muito bom. Bola. Então, dá para a gente entender que o processo acaba tendo uma importância maior do que a pessoa que está o executando, certo? Eu não diria fazendo assim, acho que as duas coisas, claro. Quer dizer, a competência do executivo, do empresário, é claro que isso é vital, né? Então, os diferenciais competitivos da empresa se dão através, eu coloco dessa forma, de quão talentosas são essas pessoas, tá? E como elas trabalham juntas. Não basta ser talentoso, tem que trabalhar junto. Tá? Como é que eu consigo orquestrar isso tudo? Isso tudo que está por trás são processos que nos direcionam para que a gente tenha uma forma de operar padronizada, e se é padronizado eu consigo medir, e se eu consigo medir eu consigo evoluir, num PDCA contínuo. A empresa vai evoluindo o tempo inteiro. Né? Então, eu sempre coloco isso como exemplo, no caso do Lean. Né? Então, eu estou lá na fábrica, produzindo uma porta de 2 folhas, enfim, e aí, quando eu vou produzir, falta o perfil. Então, vou dar como exemplo o que é essa que a gente entende como melhoria contínua. Estou pegando o caso da fábrica, mas pode ser estendido em todas as áreas, as dimensões da empresa. Esse perfil faltou. O que eu vou fazer? Eu vou sair correndo, vou ligar para uma revenda e vou lá buscar o perfil para poder atender a obra no prazo que eu combinei. O que eu fiz ao fazer isso? Tá? Eu apaguei o incêndio. Eu fui lá, comprei o perfil, trouxe para a fábrica, o cara montou e foi embora. O que normalmente a gente faz e que é muito importante? Por que o perfil faltou? Então, ir na causa raiz, por que aquilo não estava lá? Não estava lá porque compras não comprou. Compras não comprou por quê? Porque a engenharia, na lista de materiais, não passou aquele item. Tá? Por que a engenharia não passou aquele item? Porque o projetista não se ateve que na biblioteca que estava lá para aquele sistema, aquele perfil estava errado. Tá? E foi gerado todo um encadeamento de problemas que acabou na falta do perfil. Então, olha só, eu fui na causa raiz, eu acerto a biblioteca a partir de então, eu vou lá na árvore de produtos e acerto o item, tá?
A partir dali, teoricamente, aquele produto não acontece mais. Se você pratica isso o tempo inteiro, para todas as dimensões, pode ser na área comercial, em tudo. Eu faço uma seleção no profissional, eu seleciono errado, eu não faço uma entrevista de desligamento. Esses processos não acontecendo, eu não vou na causa raiz. Então, aquele perfil que faltou, voltando para esse exemplo, aquele perfil que faltou, teoricamente não vai faltar mais. Tá? Então, se você fizer isso, for na causa raiz, para os principais problemas da companhia, tá? Ao fazê-lo, você vai melhorando, você concorda? Concordo. Faz isso um dia, faz isso uma semana, faz isso um mês, faz isso um ano, constantemente, e faz isso 75 anos já, que é o que a Toyota faz. Há 75 anos ela vai na causa raiz e fica melhorando, fica melhorando. Então, a companhia, como um todo, ela vai evoluindo de uma maneira constante num PDCA. Ela vai fazendo, checando e agindo. Checando e agindo, ela vai melhorando, 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 chega ao ponto que ela fica operando quase com um grau de excelência fantástico. Né? O que nós queremos para a nossa indústria de esquadria? Tá? Que a gente vá na causa raiz, nos problemas principais e vai melhorando constantemente. Isso a gente vai trazendo uma empresa com um nível de competitividade muito diferente. E num ambiente onde você tem distorções em termos de performance, muitas vezes acontece através de uma empresa estar mais alicerçada na forma como ela opera. E lembrando, né, de novo, voltando para o nosso tema, processo robusto, eu posso ter uma liderança que siga o processo e eu crio um nível de dependência muito menor para o CEO, a liderança da empresa. É claro que o CEO traz a visão, para onde ele quer ir e tudo mais, isso sem falar na figura do conselho, que a gente pode falar depois. Mas o CEO traz isso para onde a empresa vai, em que direção ela vai, e toda a sua liderança passa a seguir aquilo e contribuir para esse desenvolvimento. Então, é muito, muito importante. Uma outra questão dos riscos, né, de não ter uma visão sobre esse planejamento sendo bem feito em termos de sucessão, é o que a gente normalmente vê, né? Por exemplo, problemas com relacionamento à perda de talento. O talento não fica numa empresa que está muito desorganizada. Um profissional talentoso, ele valoriza 3 coisas nessa ordem, tá? Vê se você concorda comigo. Primeira coisa que ele valoriza, realização. Ele precisa estar realizado. Segunda é o reconhecimento para aquilo que é feito. Reconhecimento financeiro em todas as dimensões. E o terceiro é a remuneração. É nessa ordem, tá? Então, o ambiente onde ele se sente realizado, produtivo, contribuindo, ele é um fator importantíssimo de retenção desse profissional dentro da estrutura. Então, você vê que tem vários desdobramentos de um trabalho bem feito nesse sentido. Tá? Que responde uma das perguntas que eu ia fazer, dos sinais, né? Que mostram que uma empresa está fragilizada por falta de sucessão. Existem outros, né? Além da perda de talento, por exemplo, conflito interno, perda de performance, conflito dos sócios. Se não tem uma visão comum, pensa no seguinte: a primeira geração, quem fundou, tinha uma visão. Chega a segunda geração com uma visão diferente. Se isso não houver um alinhamento, você começa a gerar um monte de conflito. E quem percebe muito esses problemas internos é o próprio time. Tá? Quando eu falo perda de talento, também muitas das vezes é nesse sentido. De a pessoa se sentir desconfortável e ver que há um desconforto, e há um conflito a nível da alta liderança, isso se reflete para toda a estrutura. E aí o que acontece? Performance mesmo, na ponta, o cliente também percebe esses problemas, tudo isso que a causa raiz foi um não planejamento desta comunicação e onde a gente quer chegar e por que isso tem que acontecer. Então, um dos sinais de que a coisa não está indo bem é quando começa a acontecer esse tipo de situação. Entendi. Isso quando envolve, então, família e filhos e etc., isso é amplificado ainda mais. Então, a gente percebe isso claramente. Então, é muito comum se deparar com essas situações no nosso dia a dia. No dia a dia. Legal, Cateu. Falando da sucessão, da execução, né, desse plano de sucessão, o que vem primeiro? Acertar os processos, fazer a profissionalização da gestão e depois planejar a transição? Ou é o contrário? Se planeja a transição e depois profissionaliza-se a gestão? E como você vê isso? Eu vejo assim, não são excludentes, tá? Eles podem ser paralelos, essas atividades, porque
O planejamento de sucessão ele é um pouco mais extenso, envolve uma visão mais holística, enfim, ele não está exatamente no dia a dia ali da operação, mas eu já volto para isso. Mas a questão do processo de profissionalização. Eu vejo assim, condição sine qua non para ter uma boa sucessão é ter a empresa ser profissionalizada, ter essa visão da profissionalização. Então vamos lá, eu coloco meu filho para tocar o negócio, porque ele é meu filho e ele automaticamente se torna elegível a ocupar um cargo de liderança. E você entende que ele ocupa um cargo de diretor de operações. E aí você faz a seguinte comparação muito simplesmente, é muito fácil fazer isso. Então você pega um escopo, a descrição de cargo de um diretor de operações, um diretor comercial, qualquer área de liderança, e vê qual é o escopo e o que aquele profissional deveria entregar para a empresa, para a companhia. E muitas vezes há um gap enorme entre o que deveria ser, e eu posso trazer esse profissional do mercado, você concorda? Para poder operar. E ele operaria melhor que o meu filho. Mas olha a situação complicada, né? Eu tenho um filho que não performa dentro de boas práticas, tá? Então, isso acontece. Então, eu tenho lá uma pessoa que está operando com vários gaps ali, e ele, por ser meu filho, minha filha, eu tenho uma dificuldade em fazer essa capacitação. Então, assim, a profissionalização, o olhar dela é trazer para a companhia as posições de liderança, mesmo em toda a estrutura, na verdade, tá? Que as pessoas que estão ali ocupando sejam, por meritocracia, estão lá porque realmente estão operando dentro de boas práticas dentro daquela área. Tá? Então, quando você tem esse olhar, ajuda demais depois no processo de sucessão. Por exemplo, meu sucessor, que gaps existem para aquela posição que está ali sendo ocupada. Então, fica muito claro, né, o que eu tenho que fazer até para criar depois um plano de desenvolvimento individual desse sucessor que eu quero que ocupe aquela posição. Então, o profissionalismo é muito legal porque ele traz para a companhia, em todas as suas posições, né, o que cada posição daquela deveria ter. O nosso trabalho lá em RH, por exemplo, dos trabalhos é descrever todos os cargos para aquelas posições, da empresa inteira. Do montador, do ajustador, do assistente de vendas, do back-office, todas as áreas, um profissional de RH, de DP, todo o escopo que aquelas posições estão ali, e aí você começa a comparar o Pedro que está sentado na posição lá, de determinado cargo, com a sua capacidade de produção, o seu perfil, versus o perfil ideal para aquela posição. Isso traz uma visão de profissionalizar ao máximo, o quanto antes, a empresa inteira, para que ela possa operar com boas práticas. Então, a profissionalização, ela precisa ser, ela é uma demanda assim, quase que imediata, ela precisa acontecer o quanto antes dentro da companhia. É lógico que demora um tempo, demora 1, 2 anos para serem feitos, para ser toda essa visão. Então, trazer uma pessoa da família tal para a operação, ok, não tem problema nenhum, contanto que ela tenha uma aderência com aquela posição que está sendo colocada ali. Ela performa. Ela performa. Se ela não performar, quem paga o preço disso é o conjunto todo, né? A empresa acaba não performando e hoje o mercado, o nível de rivalidade que existe, nós precisamos performar, porque senão a gente, primeiro que não permanece no mercado e não tem o resultado financeiro esperado para aquele que é o propósito da empresa. Vai acabar gerando, inclusive, a perda de outros talentos. Vai perder. Então, assim, a profissionalização é muito, muito importante, e a profissionalização alicerçada em processos robustos, aí é o ideal. Tá? E aí, isso estando operando dessa forma, depois a sucessão ela é mais tranquila. Porque eu vou entender claramente o que eu tenho que fazer para que a pessoa que vai ocupar aquela posição possa dar continuidade com muito sucesso ainda, até ampliar o sucesso da empresa até aquele momento. Então, acho que isso assim, eles não são... se eu faço um, depois eu começo a fazer o outro. Eu preciso pensar já em termos de sucessão, dá para fazer isso de uma forma paralela, rodando por fora aqui, e ao mesmo tempo capacitando o meu time. Por isso que não é só uma questão patrimonial e hierárquica, é uma questão de performance mesmo da empresa operando dentro de boas práticas, e envolve isso que profissionalismo. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Sim. Por quê? Porque o cliente, ele precisa... Começamos a conversa falando disso, né? A percepção de valor para os nossos produtos e serviços entregues. Tá? Isso vem do quê? De um grande elenco.
elenco é tudo, né? Então, elenco são talentos e como eles trabalham juntos. O tempo inteiro esse é o foco, né? Legal. Perfeito. Aqui eu tenho uma dúvida também da importância do modelo de governança, né? Bem definido. Qual que é a importância de você ter um bom modelo de governança bem definido para esse processo de sucessão? Então, o modelo da governança é importante, mas acho que tem uma coisa que eu não falei que acho que é super também relevante nesse sentido, né? Porque é que dá a estrutura para tudo. Uhum. O propósito da empresa, tá? Começa por aí. Na discussão da empresa em si, a nossa visão, né? Por que a gente existe, né? Então, a nossa missão, por que a gente existe, como a gente opera e que valores a gente respeita e a gente acredita. Isso está na cabeça de quem idealizou a companhia no começo e veio até aqui, depois de 30 anos, 20 anos operando daquela forma. Tá? Então, o propósito, né? Perguntar para vocês qual é o propósito da empresa de vocês, provavelmente a resposta não será não dar resultado. O resultado é uma consequência, mas o propósito é muito maior que isso. Então, é legal ter essa discussão prévia com a empresa antes, num bate-papo, no sentido de que, cara, por que eu existo, o que eu estou fazendo? Por que isso é importante? Porque é uma visão da empresa, do que ela está ali, qual a razão dela existir, porque entendendo isso com mais clareza, às vezes faz essa pergunta e nem sempre tem a resposta. Então, precisa ter uma reflexão sobre isso. Porque ao fazê-lo, a pessoa, ou a transição será mais tranquila, porque existe um propósito definido. Legal. Nós estamos aqui por uma razão. Então tudo isso nasce. Então, eu queria trazer esse tema porque isso é muito importante para quem vai continuar essa missão da companhia. Então, essa discussão é importante. É bom ter a clareza de como isso funciona. Então, não é só aquele papelzinho que está pendurado na parede, missão, valor, nada disso. Não. É assim, o propósito. O propósito da nossa empresa é esse. Nós queremos continuar. Eu trouxe a empresa até aqui, gostaria que ela continuasse nesse sentido e até fosse até aprimorada, não tem problema nenhum, mas que a coisa seguisse nessa ordem. E quando você fala governança da transição, você está falando, né? Então, são boas práticas que são conduzidas para que eu tenha um processo de sucessão muito bem feito. Então, acho que isso também, e os modelos, né? Os modelos de como isso pode ser feito. Então, vai muito dessa questão da estratégia da empresa, como que ela quer operar, como ela quer executar o trabalho dela, então, porque depois vem toda uma estrutura que suporte isso. Né? Então, a governança está alicerçando, ela está direcionando para esse caminho. Então, quando tudo isso é respeitado, o processo, a chance de ter um sucesso no final é muito grande. Tá? Então, acho que eu penso dessa forma. Show de bola. Então, esse trabalho está relacionado, né, de visão, missão, valores, com a cultura organizacional que tem que ser preparada para que a empresa fique sem o dono dentro dela. Porque você imagina, Cláudio, você montou a empresa com uma visão, com um propósito. Aí vem uma segunda geração, uma terceira, e quer mudar isso completamente. Pode dar certo? Pode, mas pode dar muito errado. Pode dar muito errado. Porque a empresa tem um fim, ela nasce e as pessoas... O que é empresa, na verdade? A empresa não existe. Existe uma pessoa que se aglutinou de pessoas ao seu redor, que acreditam nos mesmos valores, na mesma visão, e seguiu. E a empresa foi crescendo e se desenvolvendo. Então, você perder isso de vista é muito perigoso. Então, é legal ter uma reflexão e deixar claro para quem vai te suceder do que a gente acredita e como a gente gostaria de operar. Não, eu quero operar com uma ética exemplar. Isso aqui a gente não abre mão. Ok, então são valores que a gente... São os limites que a gente vai operar desta forma. Então, isso precisa ser passado e chegar a um consenso. Porque pode ter uma discussão, mas enquanto é nível de discussão, está tudo certo. Porque nós não podemos operar com conflito, um querendo para uma direção, outro para outra, porque na sua época cabia, agora não cabe mais, a nossa geração mudou. Então, toda essa discussão ela é feita de uma maneira muito planejada e estruturada, mas sem perder a essência. Legal. Perfeito. E nas suas consultorias, o que você costuma recomendar quando se diz sobre transição, num projeto de transição,
consultoria sobre transição. O que você recomenda para as Legal, indústrias? Então, assim, tudo começa com um diagnóstico da estrutura atual. Tá? Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa, eu tenho 3 filhos. Tá? Então, eu preciso entender, ou eu tenho sócios investidores, eu tenho que entender a estrutura atual daquela, tirar uma fotografia da situação atual que eu me encontro. Tá? Isso sempre mais relacionado a pessoas? Ou tudo? É tudo. Holístico. Eu olho, mas tem que ser, né? Porque é disso que nós estamos falando. Né? Então, eu olho holisticamente a empresa, eu olho a estrutura que eu falo, a estrutura agora falando de pessoas, claro, agora eu desço para as pessoas, para entender como que isso está estruturado para suportar o meu propósito, a minha estratégia, como eu quero ir para o mercado. A estrutura da empresa, ela tem que estar toda alinhada a aumentar o valor percebido na ponta. Caso isso não ocorra, é custo. Então, ela está toda montada dessa forma. E agora eu vou fazer uma transição. Vou pegar um segundo nível, pode ser meus filhos, enfim, e eu vou agora imaginar que vai ter um plano de sucessão nesse sentido. Então, mapeei a estrutura. Mapeei os potenciais sucessores, tá, que vão... Eu não estou dizendo que é 1 ou 2, mas, enfim, a estrutura que eu tenho à disposição para poder avançar. E eu vou entender, por exemplo, os gaps que existem entre o que seria o ideal em termos de ocupar um cargo de liderança e aquelas pessoas que hoje eu posso contar, ou até não estão dentro de casa, eu posso trazer alguém externo para fazer esse trabalho, também isso não é uma questão que é descartada, existem várias formas de fazer isso. Tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um plano de desenvolvimento, se for interno, individual, para que essa pessoa, daqui a 5 anos, possa ocupar aquela posição, daqui a 1 ano. Por isso que eu falo 5 anos, mas imagina se tem que tratar isso de forma emergencial. Então, muitas das empresas ficam pelo caminho nessa hora porque vai querer tratar esse assunto em cima da hora e assim, o mercado não perdoa. Ele não aceita, porque em vez de aumentar o valor percebido, você diminuiu. Você não entrega mais no prazo, você está com um custo estourado, você começa a fazer vários movimentos para poder fazer a máquina girar e aí não dá tempo, porque você entra numa rotina que dá até desespero, né? Sim. Imagina, com um conflito interno, eu tenho um inimigo na trincheira, manja. Eu estou indo para o mercado, ganhar a luta, a batalha, e eu tenho problemas internos de maneira muito grave, muito séria, que envolve família, envolve a parte emocional, envolve várias questões. Isso precisa ser tratado e precisamos gastar energia antecipadamente num planejamento. Então, defini o que eu quero fazer, revisitei, na verdade, já sei, né, porque já estou operando. Eu tenho a minha estrutura, eu vou definir como que será feito isso, eu vou começar a investir nesse potencial profissional que vai ocupar aquela posição. Então, isso a gente faz ao longo do tempo. Alinhando como isso será feito, em termos de governança, de como esse processo vai acontecer, e com um processo de comunicação interna muito sério. As pessoas e toda a estrutura sabem como nós estamos conduzindo, sabem o que estamos fazendo. Você está aqui ocupando um cargo, operando numa área da tua empresa, mas você não sabe o que está acontecendo na companhia. Não, a empresa é assim, vai acontecer isso aqui no médio e longo prazo, tudo isso fica transparente. E se consegue ter até apoio de todo mundo internamente para que aquilo tenha muito sucesso. Então, normalmente é feito assim, nessa sequência. Muito legal, muito legal. Sucessão precisa ser familiar, na sua opinião? Não. Como equilibrar a emoção? Vou juntar duas em uma aí. Como equilibrar emoção e razão no processo? Olha, eu já vi... por que eu digo que não necessariamente? Tem um empresário que tem um filho que, por ser filho, ele necessariamente tem que ocupar a posição do pai lá na frente. Ou a filha que ocupar a posição da mãe, uma empresária que estaria à frente do negócio. E quando você impõe isso, porque é meu filho, ele vai me suceder, existem vários perigos nesse sentido. O primeiro é que as pessoas não são iguais, graças a Deus, né? Um diferente do outro. Então, assim, de repente a pessoa nasce, mas ela não tem aptidão para aquilo. Não é aquilo que ela quer. Não é aquilo que ela quer na vida. Tá? E eu falo, não, você precisa ocupar e você vai fazer isso na raça, tá? Vai fazer isso na marra. Provavelmente vai acontecer, é um problema para a empresa, mas principalmente por ter o filho que você ama, tá? O teu filho. Você obriga a uma situação que ele se torna infeliz ao ocupar aquela posição após na vida.
Isso pode gerar uma série de problemas em termos de performance e até do ponto de vista pessoal, profissional, para aquele executivo que vai ocupar aquela posição. Então, é uma bênção quando você tem um sucessor que gosta daquilo e se alinha com todo esse propósito e curte essa questão de querer ocupar aquela posição. Mas não por ser filho apenas. Isso vai acontecer de uma maneira automática. Então, o primeiro ponto é esse, não obrigatoriamente. Pode estar causando um grande problema. Agora, esse filho, uma coisa que tem que ser bem interessante, ele faz parte do quadro societário da empresa. Ele não abre mão de ser dono da empresa. Tá? Mas ele pode não ocupar um cargo de executivo, mas um cargo no conselho da empresa. Cria-se um conselho de administração e ele vai sentar numa cadeira de uma visão muito mais estratégica, de acompanhar, sim, resultados, mas não na execução, não estando no game lá do dia a dia. Tá? Não necessariamente isso está acontecendo. Então, ele pode ocupar essa posição, ele continua sendo acionista da empresa, ele é dono, ele é filho do dono, ele é filho, dono do negócio, porém com um executivo abaixo, tocando o negócio de uma maneira muito profissional. Aí vamos voltar para o profissionalismo e vamos trazer do mercado um CEO, ou um diretor comercial, ou um diretor administrativo, que seja um profissional com todo o skill necessário para ocupar aquela posição que está descrito no cargo, todas as entregas que ele tem que ter. Eu vou trazer do mercado, faço o hunt, busco isso de fora, ou, se possível, capacita alguém internamente para ocupar aquela posição com desenvolvimento individual. Como as empresas são pequenas, tá, normalmente, médias e pequenas, às vezes não tem no seu quadro de colaboradores esse perfil. Ou traz alguém de fora. Aí é uma pergunta que é muito comum, mas eu não consigo pagar um cara desse porque isso é um cara caro. Isso não é verdade. Então, não, ele é um cara caro, sim, ele agrega, ele traz, a gente vai tocar a empresa, né? Ele vai responder para o conselho. Vai responder o quê? Aí vou voltar. Porque o tempo inteiro volta para a questão do processo. Porque assim, uma empresa bem gerida tem indicadores, tem os KPIs, tá? Em todas as áreas. Então, o que eu vou cobrar do CEO, que eu vou trazer um cara de fora para ocupar a minha empresa para tocar o negócio? É impossível. Não é impossível. Ele vai seguir, ele vai entregar os indicadores que nós combinamos, tá? No orçamento anual da empresa. Olha, o EBITDA é tanto, a geração de negócio é tanto, a expansão vai ser assim, o investimento em CAPEX vai ser assim, você vai investir tal. Tudo isso é combinado. E é acompanhado pelo conselho. Então, eu estou à distância, não estou na operação, mas eu consigo administrar a empresa. E ao fazer, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5 empresas, que é o que as companhias fazem. Elas crescem por causa disso, por essa estrutura corporativa que é montada. Então, eu posso trazer alguém de fora. Meu filho ou minha filha pode ocupar, sim, mas ela precisa entregar aquilo que está combinado do ponto de vista de escopo. E esse filho vai se reportar para um conselho, porque normalmente você tem 4, 5 filhos, ou tem mais gente, tem 3 sócios, tá? Você tem investidores, e é nesse ambiente que há um reporte para aquilo que está acontecendo na empresa. Então, se acompanha o desempenho da empresa através de uma forma estruturada, em processo, profissionalismo, reportando para um conselho de administração. Legal. Ainda pode ter um conselho consultivo, tá? Que pode nos ajudar a tomar as decisões estratégicas, um outro olhar, para que possa ainda ajudar o CEO a tocar o negócio de uma maneira muito mais consistente e muito mais competitiva junto ao mercado que ele está ali proposto a atuar. Então, assim, respondendo a tua questão, não necessariamente precisa ser a família, pode ser um profissional que vem de fora, então tem várias formas de fazer isso, mas você concorda que é um assunto complexo? Sim, você concorda que tem que ser planejado? Sim. Tem que ser muito discutido. Exatamente. De repente, e aí quando você vai falar, imagina você abordar esse assunto com o teu filho que espera, ele se auto-intitula que vai ser já o presidente, ele não é a melhor pessoa para ocupar aquela posição. Difícil. É muito complicado. Precisa de ajuda, inclusive externa, de profissionais que possam fazer esse trabalho todo, deixando claro que a melhor condição para ele e para a companhia não seria esse movimento, seria outro. E ele vai ser muito mais rico, vai ter muito mais resultado, sim, se entender for dessa forma. Então não é um castigo, não é nada disso, no sentido de fazer o melhor para a companhia, que amplie cada vez mais os valores de produto e serviço ofertado. E como esse assunto é de alto grau de complexidade, muitas empresas ficam no meio do caminho. Então, voltar lá para a questão anterior. A primeira geração ainda vai, a segunda, então, que aí chega mais gente para ocupar posições, e a gente vê empresas importantes ficarem
para trás, infelizmente, porque isso foi negligenciado, eu não diria, mas não foi tratado com o grau de profundidade que seria necessário, dada o grau de complexidade. Então, a gente vai postergando as coisas difíceis, vão ficando um pouquinho mais para frente, vai, chega na hora da emergência. Aí talvez dê mais tempo. Sim. Bacana. Acho que um fluxo natural das coisas, né? Ainda é a questão familiar, né? Verificar se o filho tem ou não aptidão, se a próxima geração que vem, ela está preparada ou não para assumir aquele cargo, e quais são os pontos que devem ser verificados. Normalmente, como se identifica se uma geração está pronta para tomar a frente do negócio? Pois é, esse assunto bastante complexo que demanda um olhar profissional para isso. De novo, então, de repente, precisa de ajuda externa para fazer esse diagnóstico. Por exemplo, para entender se o perfil e tudo aquilo tem que ser feito para entender se vai ter match, né, em relação ao que eu preciso com um possível sucessor para aquela posição. Então, Cláudio, muitas vezes precisa de recurso externo para poder fazer esse diagnóstico e entender. Porque, assim, uma coisa é o pai falar para o filho ou para a filha, né? Outra coisa é alguém de fora fazer um diagnóstico e, por dados e fatos, conseguir ter uma constatação de que, de repente, a solução seria uma forma ou outra. Mas não é simples, é um assunto que, de repente, precisa de ajuda para que isso seja feito. Porque leva para o lado emocional, leva para o lado... Imagina se tem 2 filhos, os 2 são postulantes a ocupar aquela posição. Como é que vai ser a minha escolha? Né? Sofisticadas esses movimentos. Mas, assim, a gente já viu, mesmo sendo complexo, de formas de fazer, através de muito profissionalismo. Infelizmente, vai ter que separar. Uma coisa é a família, o almoço do domingo, e outra coisa é tocar uma empresa num mercado extremamente competitivo que eu preciso performar. Se eu misturo isso tudo, né, eu posso comprometer o sucesso desse movimento que é fazer esse plano de sucessão acontecer. Com relação como faria, vamos dizer que eu defini o sucessor e eu quero capacitá-lo para isso. Que pontos que eu acho que são legais a gente poder observar e como isso poderia ser feito, né? Então, o diagnóstico, então vamos de novo, né? Para ocupar aquela posição de presidente, um cargo de diretoria, eu tenho lá um escopo que eu deveria integrar para a empresa, para o mercado, internamente, como é que eu vou conduzir a operação baseado em alguns indicadores e todas as entregas que precisam acontecer. Aí eu olho para o sucessor que eu defini, que eu gostaria que fosse o Pedro, que vai ocupar aquela posição. Então eu vou cruzar o que eu preciso com a situação atual e vou já de cara identificar os gaps ali. Então trabalhar um plano de desenvolvimento, a gente já falou isso, individual para que aquilo ocorra. Uma outra questão importante é a mentoria do CEO atual para esse sucessor. Então você imagina, o cara trouxe a empresa até aqui. Ele precisa mentorar o seu sucessor ao longo de alguns meses, tá? Para que haja uma passagem de bastão do ponto de vista do que tem que ser feito, do que não foi feito, o que está por acontecer ainda. Né? É um baita bastão. É um baita bastão. Não tem ninguém melhor para fazê-lo do que o CEO. Então, a mentoria. Você definiu o sucessor. Agora eu vou fazer uma mentoria com esse cara, com essa moça, para poder avançar. Nesse sentido. Então, um ponto super importante. Essa indústria de esquadrias é uma indústria que tem que ter um skill técnico muito específico. Então, o segundo tema então, o diagnóstico dos gaps, a mentoria com o CEO e depois a capacitação técnica desse profissional. Do ponto de vista de gestão de negócio, visão holística, do ponto de vista da operação, porque a indústria de esquadrias são 3 em 1, acho que já falei isso, não falei aqui. Não. Hoje, né? Não é uma indústria só, são 3 indústrias. É uma indústria que processa e transforma o alumínio, o vidro, tal, em janelas, portas, fachadas. É uma indústria, a segunda indústria, a indústria da instalação, é um outro ambiente, com interferências externas à obra e etc., muito sofisticado. Então, é uma segunda indústria, com gente competente para fazer aquilo, e muitas vezes isso é terceirizado.
correndo o risco de tudo que eu fiz na fábrica ser colocado em risco, porque eu estou fazendo uma instalação com terceiros. Não estou dizendo que isso não é possível, se tiver uma boa gestão. De novo, processos. Tá? Boa gestão na parte dessa segunda indústria. E a terceira indústria é essa aqui, ó. Eu faço um projeto dessa peça aqui e vendo bilhões de peças, todos iguais. Tá? Na nossa indústria, não. Cada prédio é um projeto. Cada projeto demanda uma informação para a fábrica. Tá? Portanto, há uma indústria de geração de intelecto, de projetos. Tá? Então, quando eu não tenho quando existe o desbalanceamento entre capacidade de engenharia, capacidade industrial, capacidade de instalação, começa a ter um monte de interferências para a entrega daquilo que eu me comprometi a fazer. Então, assim, toda essa questão, ela demanda conhecimento. Então, o profissional que vai ser sucessor ali, ele precisa entender e se capacitar para todas essas questões. Capacitação administrativa, e, enfim, tudo aquilo que vai ser necessário para que aquilo ocorra. Então, isso toma tempo, né? Não é do dia para a noite. Então, se você deixar isso para a última hora, isso pode ser um grande problema. E às vezes você monta um plano, eu já vi isso acontecendo, você monta um plano assim, daqui a pouco tem uma ruptura, a pessoa desiste, não quer aquilo, porque viu que não tem condição. Então, aquela questão, inclusive, que você colocou, de como fazer essa comunicação, de repente, nessa trajetória, a pessoa mesmo fala assim, ó, não é para mim. Não é para mim. Eu vou ser infeliz. Não é para mim. Então, eu já vi acontecer. Gente que saiu da indústria e foi fazer uma atividade que amava. E ficou super feliz e ganha dinheiro, porque é sócio. E está numa outra posição. Então, você acaba vendo isso até com mudanças pequenas de cargo, né? Às vezes você coloca uma pessoa que é muito boa tecnicamente para liderar dentro do mesmo departamento e a pessoa acaba ficando infeliz, não performa. Fica. Então o cara acorda domingo para trabalhar na segunda, aquele lamento, né? Por quê? Porque não é aquilo que foi desenhado na cabeça, né? Então estamos forçando uma situação. Outro trabalho desse sucessor, né? Todo o desenvolvimento de soft skills, né? A questão emocional, inteligência emocional. Isso tem um impacto terrível, né? Essa questão toda. Que, assim, eu preciso também estar capacitado, como o americano fala, ter guts, né? Ter estômago para lidar com pessoas, time, mercado. Precisa também trabalhar essa questão de uma maneira bastante consistente para estar preparado para que, então, de novo, né? Gaps, mentoria com o CEO, questões técnicas em várias dimensões, visão holística de negócio e agora um trabalho com inteligência emocional, soft skills. Você não faz isso do dia para a noite. Tá? É uma caminhada que acaba acontecendo. E o último ponto, assim, que eu acho que é super importante, é uma exposição desse sucessor para o ecossistema que ele se encontra. Então, é assim, eu estou no mercado e eu vi um cliente de perto. Eu nunca tive na ponta para fazer uma grande negociação. Sabe, eu nunca tive um contato com os meus fornecedores, porque eu sozinho não faço nada. Eu preciso ter uma aliança muito grande com aqueles que fornecem insumos para a nossa indústria. Então, toda essa questão de lidar com todas as questões de talento, pessoas, esse ecossistema precisa estar no dia a dia. Não adianta querer chegar e ocupar uma posição, colocar você agora é o presidente da empresa. Provavelmente vão ter muito problema, porque toda essa trajetória não foi feita. Então, assim, você vê que é um assunto muito bacana, lindo, se bem feito, pode dar um resultado muito interessante. E também a gente não pode perder, acho que, a visão de que, ao entender que eu não consigo fazer essa transição, isso é uma possibilidade da venda do negócio, mas não a ruptura, ou perder a empresa ao longo dos anos para o mercado, porque eu não me preparei. Então, essa preparação também pode me levar a uma decisão de estar totalmente estruturado para uma possível comercialização do negócio. Mas ela tem que estar totalmente profissionalizada, muito bem monitorada, apurando resultados, até para poder fazer o valuation. Quanto vale a minha empresa? Se eu não sei quanto ela gera de caixa, não adianta olhar só para o fluxo de caixa. Eu tenho que olhar para o EBITDA, eu tenho que estar tudo estruturado, com uma DRE, tudo montado. De novo, processo. Mas agora já do lado financeiro e econômico, tendo isso pronto, bem preparado. Até para poder dizer o seguinte, olha, se o cara vai ocupar essa posição de liderança, como é que eu vou cobrar resultados se eu não tenho essa apuração?
eu acho, não, não acho nada. O negócio precisa performar. Então, eu vejo muito assim, as coisas estão muito interligadas, mas é totalmente factível de se fazer, porque existem vários cases que deu muito certo e vão continuar dando quando eu tenho um empresário que uma parte do tempo dele está focado nisso. Um assunto para ser tratado, gastar energia em um assunto complexo, sofisticado, mas que pode levar à perpetuidade, competitividade da empresa para os próximos anos. Não estava dentro aqui do nosso script de perguntas aqui, mas me veio uma dúvida quando você estava falando aí, principalmente de questão emocional e tudo mais. Como é que eu, empresário, sei o momento de parar? Ou o momento de fazer isso? Isso é difícil. Excelente a pergunta, né? Acho que é uma conjuntura de várias. Acho que não tem uma regra, assim, tipo, nem idade, nem. Eu acho muito essa coisa de prazer, do prazer de estar ativo, estar trabalhando e estar contribuindo, sente que a empresa está se desenvolvendo, fazendo tudo isso que nós falamos anteriormente. Né? Eu não acho, Felipe, tem um ponto, assim. Não tem, cara. Eu acho que é muito individual. É muito de cada indivíduo. A pessoa tem que ser feliz, né, no que faz, né? Então, e a gente vê muitas vezes que força um pouco a barra, a pessoa já não está curtindo tanto aquilo que está fazendo. Isso está impactando no todo, né? Então tem que ter uma forte capacidade para poder fazer essa reflexão. E muitas vezes essa reflexão não é feita, né? Então parar para pensar se seria a hora, no auge da minha atuação, conseguir fazer uma transição que vai acontecer daqui 5 anos, 10 anos. Imagina isso, pensar dessa forma. Seria muito legal, né? Poder pensar o que vai acontecer lá na frente. Então assim, eu faço um desenho, depois eu quero, por circunstâncias externas, fatores externos, eu não consigo fazer aquilo naquele momento. Por isso que eu digo que não tem uma regra assim. Uma regra. Mas o plano te leva a estruturar um desenho de, olha, vai ter uma finitude. Eu imagino que eu vou chegar no ponto que eu quero, a partir dali, usufruir de tudo aquilo que foi construído. O que é usufruir? De repente, fazer coisas que hoje eu tenho que abrir mão. Cuidar da minha saúde, fazer uma viagem. Eu não consigo fazer isso, porque eu estou tão envolvido na operação, com tanta responsabilidade sobre aquilo, para que a coisa aconteça, e eu não preparei uma sucessão, eu não consigo desligar nunca. Sim. E vai acontecer de eu passar por uma vida inteira, uma dedicação, e eu não tenho um pouco o equilíbrio entre o que seria também bom para mim, para minha família, que é sempre uma questão, tem que olhar as várias dimensões, né? A pessoa tem que estar feliz com o que faz, ela tem que ter, claro, um resultado financeiro que dê estabilidade e traga para a família o conforto que ela merece. As questões espirituais, questões de saúde, tudo é uma família, então... Conjunto. E a gente vê, às vezes, as pessoas se perdendo um pouquinho nesse sentido. Não há um equilíbrio. Sempre que não há um equilíbrio, há uma distorção e há um preço a se pagar. Então, dizer para você, olha, putz, você deveria desenhar assim, eu acho que isso vai muito de cada um, e vai muito também das condições que a empresa se encontra. A empresa se encontra numa condição totalmente muito bem estruturada, eu posso ter até o privilégio de poder escolher esse momento sem causar grandes problemas. Agora, imagina assim, a empresa está totalmente licenciada, na minha liderança, só eu sei fazer, só eu que tenho o contato com os clientes, enfim. Isso gera uma dificuldade, porque você está meio que amarrado isso para sempre, no processo, até o momento em que você para e você gera toda uma distorção. E quem vai pagar o preço por isso tudo é toda a estrutura que está contigo, tá? Porque não houve generosamente esse processo de condução por uma questão tão complexa e sofisticada como essa. Com certeza. Perfeito. Legal. Na experiência da Illumine, né, ao longo desses anos, ou toda essa experiência de trabalho que se conhece do mercado em geral, dentro e fora do mercado de esquadrias, quais são os cases aí que você chegou a acompanhar, chegou a ver ou sabe no mercado para passar como exemplo aí para a gente? Quais são os fatores aí decisivos para que tenham dado certo?
Então, eu acho que assim, eu vou trazer cases de indústrias fora do setor, assim, que eu vejo assim, até fonte de inspiração para nós, né, como profissionais que acabam agregando todas essas discussões e conhecimento. Então, eu vejo empresas assim, a VEG, por exemplo, uma empresa multinacional brasileira, fez isso de uma maneira maravilhosa. Começaram com 3 engenheiros e isso cresceu e sempre com uma preocupação dessa perpetuidade. Uma Natura também acontece a mesma situação. A Gerdau está na 5ª geração já nesse processo. Então, mas em 5 gerações a empresa é o que é e isso é feito... Continua crescendo. Continua crescendo. Então, um planejamento antecipado para tudo isso, né? As escolhas dos executivos alinhados com a cultura. Também, isso também é importantíssimo, né? A formação de um conselho que possa conduzir com essa questão da governança de todo esse processo é muito importante. Só toma cuidado, porque a gente fala assim, parece que uma empresa pequena e média isso não é possível, mas os conceitos são totalmente factíveis, são passíveis de conseguir, né? A formação interna da própria equipe, uma visão de longo prazo da empresa, para onde ela quer ir, tudo isso são fatores que dá uma qualidade muito boa nesse processo de formação, de uma transição para essa empresa, né? E assim, o processo ele é gradual, ele não é assim, liga um botão, desliga o outro, tá? Você vê muitas empresas que elas vão construindo a figura do sucessor durante alguns anos, e aí você vê, agora ocupou a posição de CEO da empresa, você não leva nem um susto com aquilo, porque inclusive, a informação ela vaza para o mercado e as pessoas sabem que tem pessoas elegíveis a ocupar aquela posição e quando ela ocupa a posição, é muito natural. Imagine isso, você prepara o teu filho para assumir essa posição de liderança, o mercado sabe. E quando isso é muito bem feito, a gente tem exemplos aí no mercado, eu não vou citar o nome das empresas, mas assim, que isso é muito bem feito, totalmente viável e feito de maneira exitosa, é possível. Fantástico. Você já falou algum dos processos aí, mas existem ferramentas e metodologias que você poderia dar como insights, como dicas aí para o nosso público que está ouvindo para ajudar, né, nesse caminho aí dessas... Então, a gente falou um pouco disso, mas do ponto de vista das ferramentas em si, assim, é sempre uma jornada, né? Eu tenho esse olhar, uma visão de negócio, um propósito, essa identificação do profissional que vai ocupar aquela posição, uma vez que isso feito, vai capacitá-lo ao longo do tempo, essas experiências externas, mentoria com o CEO, tudo que eu falei anteriormente, mas são as práticas que a gente vê que possam trazer essa operação por uma maneira bastante eficaz e que seja feito de uma maneira gradativa e que seja meio que natural dentro da companhia que aquilo ocorra. Quando, inclusive, existe a vinda de alguém externo, a pessoa primeiro ela entra na operação, ela fica 1, 2 anos ali ocupando aquela posição, vai tendo uma interação com o ecossistema, mercado, clientes, para depois fazer a passagem dessa transição ocorrer de uma maneira bem assim, natural. Para que aquilo, o mercado não tenha nenhum impacto. Agora eu tinha um grande fornecedor e não tenho mais, porque o líder não está mais lá. É muito comum, esse líder ele vai generosamente se esvaziando, ele vai ficando uma figura cada vez mais institucional e a parte de execução vai sendo feita pelas lideranças que ele colocou na estrutura. Então é uma renúncia para o poder da condução do processo, passando isso para o teu time. Então, o papel desse líder é fazer quem está embaixo dele brilhar e não enxergar as pessoas que estão abaixo como sombra ou ameaça de nada. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar com gente muito mais inteligente que eu, que não é tão difícil, mas muito mais inteligente, aonde eu aprendi muito. Onde você aprende, você encosta na pessoa, você acaba absorvendo muito conhecimento. Então, o líder, ele tem esse papel de fazer as pessoas brilharem, e ele as pessoas enxergar nele até um espelho, criar followers, né? Criar seguidores daquela maneira de operar.
Então isso é muito bonito quando isso é feito com muita inteligência, com muita sabedoria e generosidade. Sendo bastante humilde para dizer o seguinte, pô, de repente tem alguém que faz trabalho melhor que eu e possa levar essa empresa a patamares que eu nem imaginava. A gente já viu isso em alguns lugares. É uma segunda, terceira geração vindo, e eu, quando falo geração, a gente está falando sempre da questão familiar, mas nem sempre é assim. Pode ser executivos que trazem, agreguem cada vez mais boas práticas de gestão. E você traz uma pessoa de fora, você pode trazer também uma cesta, uma bagagem de conhecimento que talvez você não tenha ali na companhia. Você traz muito conhecimento. Você acaba performando, trazendo e contaminando positivamente o teu ambiente de trabalho para um patamar que talvez você tenha que fazer de uma maneira mais acelerada, trazendo alguém de fora para compor o time. Então fica uma coisa meio heterogênea, assim, de gente que conhece mais, e você vai aprendendo e vai se desenvolvendo. As empresas crescem dessa forma. Né? Sim. Bacana. Na própria Squad Group, o assunto sucessão ele é recorrente. Né? O Fernando já há muitos anos atrás, com bastante antecedência, já foi ao mercado buscar pessoas para ajudar a administrar o negócio, né? Para o negócio sair um pouco da mão dele, ele ia ocupar um cargo já no conselho, igual faz hoje, e há uma discussão constante já do futuro do negócio. Até nós que estamos à frente do negócio, somos mais jovens, já projetando como seria aí, quem são as pessoas que têm condição de subir no nosso negócio e mais para frente tomar liderança. Então, já falando da Squad Group, você me dá a liberdade de falar sobre... Eu não ia citar nenhuma empresa, mas assim, falando da Squad Group, é claro. Isso, então, claro, isso trouxe acho que para fechar esse bate-papo de uma maneira muito bacana, porque isso que vocês estão vivendo, né, de você ter unidade de business units, unidades de negócio, factory, preference, a Lumisoft, e conteúdo não. A Lumisoft e o conteúdo estão juntos. Então, 3 empresas operando embaixo do guarda-chuva do Squad Group, com lideranças nas posições, só foi possível pela inteligência do Mauro e do próprio Fernando, né? Que generosamente, uma maneira muito inteligente de conduzir o processo. Caso contrário, imagine o seguinte, vamos pegar isso como exemplo, que é um case bem legal. O Fernando vai ser centralizador de todas as informações e o tempo inteiro ele vai querer conduzir e tomar todas as decisões. Hoje vocês não seriam tamanho de exceção. Não seria o tamanho de exceção. Então há uma renúncia por parte dele, não ser o líder, no sentido de ser o executivo que está à frente, e ele delega isso por uma estrutura que coloca nas posições-chave profissionais como vocês, que conduzem os processos. E o processo por trás acontecendo. Então, é um exemplo clássico, verdadeiro, clássico não, muito real do nosso setor, de como é possível uma empresa que começou lá. Eu lembro que o Fernando foi lá na Udinese pedir ajuda uma vez, disse assim, não, estou montando aqui uma empresa e eu preciso que os acessórios sejam cadastrados, vocês nos ajudam? Pô, claro, vamos fazer, Fernando. E ele foi no focador do Udinese, mas o Udinese também ajudou nisso. Mas eu lembro que era muito centralizadozinho ali, ele mesmo vendia, ele comprava, ele fazia tudo. E aí depois a coisa foi e chegou nos níveis que nós estamos hoje de empresas que atendem uma base enorme de clientes, que tem uma responsabilidade imensa, através de executivos que estão preparados. E aí, pensando nisso, temos que já pensar no futuro da Factory, como é que isso vai acontecer lá para frente. É o momento, é agora. Não é na emergência, é agora. Então, mais ou menos o que eles fizeram, permitiu a empresa se desenvolver. Você veja só que a renúncia, a generosidade, em determinado momento, permitiu que ela crescesse. Então, você às vezes pensa que está perdendo poder, não está nada. Você está, na verdade, tornando uma existência, uma sustentabilidade possível, aumentando a competitividade. Qualquer coisa feita ao contrário disso, quem queria bater palma? O teu concorrente. Porque você ia destruir valor por uma questão de ego, de poder. Tudo isso tem que ser colocado meio que à parte para que a empresa possa se perpetuar. E isso envolve tudo que nós falamos. Então, assim, o exemplo de vocês é matador do ponto de vista do que a gente defende aqui, que é possível fazer e está acontecendo. Né? Bacana. A Squad Group além de parceira,
da Illumine é cliente da Illumine. Nós temos uma plaquinha Uma plaquinha em algum lugar ali. na parede, lá na unidade da Lumisoft. Nós colhemos grandes frutos, né, da consultoria da Illumine, e eu gostaria que você tivesse um tempo aí para falar sobre esse trabalho que a Illumine faz, que a Illumine presta, como a Illumine ajuda o mercado, ajudou a Squad Group, ajuda centenas aí já de empresas pelo Brasil afora. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre. Não, obrigado, Cláudio, pela oportunidade. A empresa é uma empresa de consultoria há 10 anos, né? Como eu estava comentando aqui, já temos 10 anos. Tenho 27 anos de carreira como executivo e 10 agora como na consultoria. Então, portanto, 37 anos de trabalho, de trabalho que eu sempre curti, que eu faço. Então, portanto, para mim não é um trabalho, para mim é muito bom. Então, eu estou com 63 anos já de vida, então estamos aí acumulando alguma experiência, e o bacana é que as consultorias permitem a gente compartilhar conhecimento. Legal. Só que assim, sempre com o olhar de que a gente tem que aprender o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro lendo livros, então tem uma série de materiais que a gente pode até depois, se quiser, compartilhar com os nossos ouvintes aí, para essas questões de como a gente pode se ajudar também, ouvindo pessoas que sabem muito mais que a gente, que foram capazes de escrever um livro, por exemplo. Então, assim, o trabalho que a gente faz é na área de consultoria, e existem algumas dimensões que a gente trata. Tem uma primeira vertente ali, que é a questão de planejamento estratégico, né? Então, você quer montar um negócio, vai querer montar um business plan completo, e para entender como é que aquilo vai ser estruturado, que resultado vai dar, essa é uma visão. Outra parte da consultoria diz respeito à gestão empresarial, de boas práticas de gestão em algumas áreas. Uma delas é vendas, estão trazendo os conhecimentos, tudo aquilo que diz respeito à área comercial, usando o CRM para poder ajudar nesse trabalho. A parte de marketing, com um plano de comunicação, usando as mídias sociais para poder alavancar os negócios. Um outro módulo que a gente usa é a questão de gestão de talentos, foi o que a gente trouxe aqui para a Squad Group, um módulo de gestão de talentos, na época de RH estratégico, que a gente chama. Tem um módulo de governança, que envolve a parte tributária societária, que é um pouco do tema que nós tratamos aqui hoje. A questão do Lean Manufacturing, muito forte, que é uma atuação na fábrica, envolvendo a área de engenharia, compras, suprimentos, fábrica e instalação, trazendo boas práticas ali para que a empresa possa performar. Então, esses módulos, quem escolhe são os clientes, então a gente faz um bate-papo, o cliente vai lá e conversa, normalmente presencialmente, ou até por call, e entende que oportunidades tem de melhorias, e aí acaba aplicando essas ferramentas, não o Catel sozinho, mas com um time de consultores, que são especializados como vocês, né? Vocês têm especialistas que acabam ajudando, sempre com a nossa supervisão, mas também estou preocupado na sucessão, né? Como é que isso vai acontecer. Então, aqui, toda essa conversinha, ela também se aplica a gente, né? Como aplicaram a vocês já executaram boa parte disso. E isso tudo é feito, dependendo do que o cliente precisa, a gente acaba aplicando esses modos. Né? Normalmente, os projetos são projetos de longo prazo, eu diria, normalmente os modos demoram um ano, porque é uma mudança de mindset. A consultoria tem uma desvantagem muito grande, porque ela precisa trocar o pneu do carro com o carro andando. Eu não entro numa indústria e falo assim, para tudo e agora vamos implementar melhores práticas. Né? O cara precisa pagar os boletos, certo? Então, continua assim, a gente vai fazendo em paralelo. E o que é legal, né? Quando é que a gente vê que uma consultoria deu muito certo? Quando a gente termina. Termina no sentido que aí é o começo. Porque essa liderança que a gente capacitou continua no processo de melhoria contínua. Então, a gente explicou para como é que faz. Olha, você tem que fazer um gerenciamento diário de produção diário. Todo dia tem que fazer o gerenciamento. Quando a gente termina, o cliente continua fazendo aquilo sem a gente estar presente. Então, eu não posso ficar lá prestando consultoria a vida inteira. Então, eu preciso sair do processo e o time continuar se desenvolvendo e trazendo coisas ainda melhores, mais sofisticadas, que possam permitir que a empresa se torne mais competitiva. E muito nessa linha do profissionalismo, capacitação, processo, vai ajudar em tudo que nós falamos anteriormente aqui. Então, assim, a gente aplica as ferramentas necessárias
para aquilo que é mais importante naquele momento. E o momento também varia, porque eu tenho um mercado que está muito comprador, daqui a pouco ele está totalmente restrito, tem muitas restrições de oportunidades. Hoje nós estamos vivendo nesse momento de uma abundância de obras, tem bastante obra acontecendo no Brasil inteiro, mas assim, a gente vê que isso é ciclo. Esses meus anos de carreira mostra que já tivemos momentos não tão favoráveis, e aí mais do que nunca os processos e a estrutura do time faz toda a diferença. Porque se o mercado não cresce, o que eu vou tentar fazer? Aumentar o meu market share, vou tentar ocupar um espaço através das minhas competências, ocupar um espaço que de repente é do concorrente, que não está fazendo um trabalho tão bem feito, porque não teve essas preocupações. Então assim, a construção ela acontece com um olhar no curto prazo. Sim, preciso pagar a folha no dia X, eu preciso ter lá aquele recurso, mas eu tenho que ter um olhar no médio e no longo prazo. Eu preciso cuidar dessas três dimensões, e quem faz isso é a liderança. Quem faz isso é a direção da empresa, que através de indicadores impulsiona a equipe para uma direção ou outra. Se eu falo o tempo inteiro, eu cobro o tempo inteiro resultados imediatos de curto prazo, o meu time vai operar assim. Mas se eu faço uma mescla, que de repente eu cobro coisas de curto prazo, mas eu sempre tenho indicadores visando o fortalecimento para o futuro. Por exemplo, um exemplo muito simples, tá? Engenharia. Eu sempre estou lá preocupado em entregar ordem de fabricação, lista de materiais, para a engenharia. Só que o meu projetista nunca gasta tempo na preparação da biblioteca dos sistemas, porque aquilo já é médio e longo prazo. Eu vou plantar um negócio, gastar uma energia para uma coisa que eu vou colher dali para frente. Então, sempre tem a liderança, ela direciona o time para onde ela quer. E coisas ainda mais longo prazo, né? Coisas inovadoras, questões que possam trazer benefícios, por exemplo, desenvolver uma linha, não sei, coisas que são estratégicas, mas que têm um olhar mais para frente, de médio e longo prazo. Então, a minha visão é que esse equilíbrio possa acontecer o tempo inteiro. E é isso que deixa a empresa inovadora, que perpetua, que performa e faz diferente em relação ao mercado. Eu tenho que buscar sempre a possibilidade de ter uma solução igual, uma solução única para os meus clientes. Ao fazer, eu consigo ter uma remuneração e sou remunerado por isso. Não tem romantismo, tá? É resultado que nós estamos buscando, resultado o tempo inteiro, que é o que dá a condição de a gente se perpetuar e avançar, investir, reinvestir e fazer esse país crescer, que é o que tanta gente precisa, né? Então, acho que é o conjunto de tudo isso que faz a gente ser diferente no mercado. Então, e a consultoria, ela traz um pouco esse olhar. Muitas das coisas que a gente traz para o cliente, tá, eles já sabem, só que às vezes não tem braço, não tem tempo, está envolvido. Então a gente precisa fazer, de repente, parar um pouco, ter discussões como essa. É muito importante. É uma reflexão que é feita, às vezes traz muito ganho para aquela operação que às vezes o cara não tem tempo de pensar nisso, porque está lá envolvido no dia a dia. Né? Exatamente. Catel, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu, mas papo muito bom. Falei muito. Não, muito pelo contrário, foi fantástico. Pessoal, assim, aproveitem essa aula gratuita, tá, que o nosso amigo Catel trouxe aqui. Redes sociais, como que o pessoal faz para achar você? A gente está nas mídias sociais, no site, enfim, no Instagram, só botar tá aparecendo aqui embaixo. A gente vai deixar aí tudo para vocês, tá, pessoal? Se vocês tiverem qualquer dúvida também, podem nos procurar aqui. Eu fiquei com uma dúvida, eu queria mandar uma mensagem pro Catel. Pode mandar? A gente vai perguntar para um especialista e responder. Nem imagino, não sabe. Brincadeira. A gente está à disposição de vocês aí. Agradecemos imensamente. A gente está aqui por vocês, né? E agradecemos principalmente ao nosso amigo por estar aqui com a gente hoje. Tá aqui, o Claudião também. Obrigado. Pessoal, acompanhe os próximos temas, tá? Muita coisa vem. Com certeza a gente vai chamar o Catel de novo aqui, porque para nós é uma aula toda vez que a gente conversa com ele. Então tem muita coisa boa ainda, né, Catel, para a gente conversar aqui. Tem. Fiquem aí ligados, então, nos próximos capítulos, nos próximos episódios do Factory Talks. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.